Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Depois de uma grande queda que nós tivemos no nosso Ibovespa, eu particularmente não sei se todos estão muito felizes. Claro, algumas pessoas conseguiram ali aproveitar essa queda para fazer algumas compras. Só que o que muitas pessoas estão me perguntando é: André, você pode me dar pelo menos um norte do que está acontecendo com o nosso Ibovespa? Você pode pelo menos me dizer o que está acontecendo com algumas empresas aqui para que a gente possa ter um panorama a respeito do que fazer com os nossos ativos? Bem, para isso eu preciso indicar para vocês algo que é fundamental de você compreender, que é a questão nos juros dos Estados Unidos. Por que eu ainda não vou falar do fiscal e tampouco dos juros do Brasil? Porque lá atrás eu tinha falado para vocês o seguinte: olha, o Roberto Campos Neto fez um excelente trabalho de iniciar, antes de muitas pessoas, uma subida agressiva de juros. Exatamente por isso que, antes de quase todo mundo, o Brasil conseguiu começar a reduzir a sua taxa de juros. Mas qual que é o ponto? O Brasil não é uma ilha, não é algo isolado do resto do mundo. E o motor principal que nós temos hoje, ou seja, a principal economia que nós temos, que dita basicamente como que as coisas no mundo vão ser e vão ser precificadas, é os Estados Unidos. Claro, eu sei que tem importância também da China, mas aqui nos Estados Unidos nós temos uma principal atenção com relação aos seus juros e à sua economia. E olhando para toda essa macroeconomia, eu pensei o seguinte: poxa, não tem como o Brasil, apesar de ter feito um excelente trabalho, ir em contramão a todo mundo, ou seja, começar a baixar juros ao passo que outras pessoas, na verdade, outros países estão aumentando, estão mantendo em patamares muito altos, e isso logicamente impactaria. Tanto é que na última ata da reunião do Copom, eles disseram o seguinte, e já sinalizaram com uma queda menor: olha, talvez nós não tenhamos mais aquela taxa Selic abaixo dos 10% no final do ano de 2024, exatamente porque todo um cenário que foi desenhado não foi para frente. Claro, não só isso, né? Nós temos também a questão do Rio Grande do Sul, que inclusive é muito importante de nós colocarmos aqui a nossa solidariedade. Eu já fiz minha parte, espero também que você já tenha feito. Mas isso, para termos econômicos e, claro, apenas para análise aqui de bolsa de valores, isso vai impactar nos nossos juros. Por quê? Quando você tem uma demanda muito forte pela produção, comercialização de alguns itens em especial, falando ali de infraestrutura, etc., você acaba elevando muito o IPCA. E, consequentemente, com juros muito altos, você precisa manter ou reduzir com menor intensidade a taxa Selic para você conseguir refrear uma coisa e outra. Ou seja, pensando que nós, antes dessa grande catástrofe que nós tivemos ali no Rio Grande do Sul, já tínhamos um cenário não tão otimista para o final do ano, agora com isso, para mim, parece que foi colocado uma pá de cal em cima dessa ideia de ter um juros menor do que 10% até o final do ano. Isso significa o quê? Bem, você tem que compreender que as ações elas são precificadas de uma forma muito simples. Eu tenho a renda fixa e eu tenho as ações. Tá. Como que eu vou conseguir precificar isso? Juros de longo prazo. O juros de longo prazo, ele está reduzindo ou ele está aumentando? Então, se você pensa o seguinte: olha, se de uma forma segura, num juros de longo prazo, eu consigo ganhar 8%, 10%, poxa, para os ativos de risco, eu tenho que exigir um prêmio maior. Para você pensar o seguinte: poxa, a Petrobras talvez não consiga tirar mais petróleo. O Banco do Brasil também não vai conseguir fazer muito mais empréstimos do que ele já faz. Então, ele tem um lucro que é limitado. Agora, a precificação da empresa faz com que, consequentemente, você consiga ganhar um prêmio maior. Melhorando o que eu quero dizer. Se você ganha, por exemplo, R$1 para cada ação, e essa ação custa R$10, significa que o seu yield é de 10. Agora, vamos supor, de uma forma talvez inversa aqui, que você comprou a mesma ação, só que por R$5, e você recebeu R$1 de yield. Poxa, o seu yield, nesse caso, já é muito maior. Na verdade, 20% seria o seu yield em relação a essa ação. E exatamente essa é a precificação que é feita, porque a gente olha para o juros de longo prazo, a gente tenta equalizar mais ou menos qual é o recebimento de rendimentos de um e de outro, para que a gente ande mais ou menos ali parelho entre um e outro. Claro que existem distorções, claro que existem formas do mercado atuar que não são necessariamente lógicas, mas você pode ter alguns indicadores aqui. O primeiro indicador que eu queria trazer aqui para vocês é um pouco do minério de ferro. Olha só, gente, o minério de ferro, nessa semana, ele praticamente não se mexeu. Ele está aqui, ó, começou em 106 e hoje está aqui no seu 108,30, ou seja, uma variação muito baixa. Quando você pega o aço, você pode ver também que o aço teve uma variação
muito baixa essa semana. Seguindo também, você pode ver que o óleo, esse sim teve uma variação um pouco maior, aqui na casa dos seus quase 3%. Se for pegar das máximas até a mínima, na verdade foram 4,26, esse sim teve aqui as suas oscilações. Mas não é suficiente para você ter quedas generalizadas em ativos que não estão relacionados muitas vezes a essas commodities. Olha só, quando você vê a principal queda de hoje, BTG Pactual, Carrefour, MRV, Magalu, poxa, o que isso tem a ver com commodity? O que isso tem a ver em alguma parte aqui com juros? Bem, quando você pensa aqui que o banco ele empresta e ele tem o spread em relação aos juros, ou seja, ele empresta 10 e ele consegue rentabilizar 15, por exemplo. Se você tem uma precificação pior dos seus juros futuros, consequentemente o seu spread também é menor. Quando você vê, por exemplo, Carrefour opera com margens bem pequenas também. E aí você pode pensar essa mesma coisa. Se ele tem que pagar uma despesa financeira muito alta, isso pode, no longo prazo, reduzir a precificação estimada para o ativo. E assim para todas essas. Você pode ver várias aqui nesse sentido. Só que as principais commodities, especialmente petróleo, que caiu bastante, você pode ver aqui. A única que teve uma queda maior, né, foi a 3R, um pouquinho da Braskem, que é uma petroquímica, mas as outras não estão nessa mesma linha. E o minério que eu falei para vocês, olha só, caiu bem pouco, na verdade, teve até um pequeno acréscimo nessa semana, e a Semin caiu 2,4%. Então, de fato, será que isso faz sentido? Banco do Brasil chegou a ter quedas muito maiores durante o pregão. Olha só, ele começou aqui nos seus R$ 27,56, chegou a bater R$ 26,78 e agora fechou basicamente a R$ 26,92, bem próximo, portanto, das mínimas. Ou seja, o mercado ele está olhando para os juros futuros, vendo essa notícia toda de que os juros dos Estados Unidos está sim apertando e, consequentemente, o Brasil também não vai conseguir. E nesse meio todo, nesse turbilhão de ideias, você ainda tem o fiscal do Brasil. Fiscal do Brasil que não tem ajudado nada. Você vê dados ali de arrecadação e de gastos, você vê que sim, houve uma arrecadação maior. Por quê? Porque aumentaram-se muitos impostos que a nossa população, no geral, está pagando. E, de uma outra maneira, você vê que os nossos governantes também estão gastando muito mais do que já gastaram em outros momentos. E existe ainda uma questão mais atualizada, né, exatamente voltada ali para o Rio Grande do Sul, em relação a esse pacto federativo de quanto que você deveria distribuir ou não para determinados estados. Sem entrar em política aqui, mas de uma forma bem clara, mostrando o que eu quero passar para vocês, nós teremos momentos mais complicados dentro da nossa bolsa de valores. Significa que você deve fugir da bolsa? Não, não significa que você deve fugir. Talvez você deva olhar para a sua carteira e falar, opa, o que eu tenho de oportunidade? O que será que está me pagando o melhor dividendo? O que será que eu estudei e consigo projetar aqui para frente? Claro, para você entender como que as empresas funcionam, aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que pode trazer lucros no futuro e aquilo que não, você precisa ter um conhecimento. E para te auxiliar nesse conhecimento, eu criei um livro. Esse livro, ele tem 75 páginas de puro conteúdo para você. E eu te garanto, nada foi feito com base em ChatGPT, não é nada do gênero. Eu peguei ali livros, peguei aulas, cursos e tantas outras coisas que eu participei e congreguei nesse livro para poder trazer a melhor forma de análise de empresas. Lá eu te explico desde o início o que é o balanço patrimonial, uma DRE, explico ali exatamente o que você precisa compreender. Eu falo muito sobre fluxo de caixa, que para mim ali é o coração exatamente da análise da empresa. E claro, eu falo sobre algo que talvez você não conheça por esse nome, que se chama análise Dupont. Nessa análise você tem o ROI, o ROIC, você tem inúmeros indicadores, como até mesmo liquidez, endividamento total, índice de cobertura de juros, e tudo isso eu falo nesse livro. Espero que essa propaganda desse livro te ajude a compreender um pouco a necessidade de você se debruçar nos estudos e tomar a rédea dos seus investimentos e da sua tomada de decisão. Esse é o primeiro link aqui embaixo. Você vai poder acessar esse livro. Eu espero que você goste muito. E claro, se você quiser se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e outros tantos benefícios, é o segundo link. Você será extremamente bem-vindo. Espero que tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!